Bom dia a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a graça de Jesus Cristo seja sobre os nossos corações. Nosso Deus nos dá mais uma oportunidade para nos reunirmos em sua casa, para juntos estudarmos as Escrituras. O maior e mais precioso tesouro que temos conosco sobre a face da terra, a Bíblia. Nela nós encontramos as palavras de vida eterna, a instrução do Senhor. Todo aquele que quiser ter vida boa, vida em abundância, precisa correr para Jesus Cristo e ouvir as suas palavras, crer no que Ele diz. Que nessa manhã Deus aumente a nossa fé. Hoje nós louvamos a Deus pelo dia do jovem presbiteriano. E o apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, no versículo 2, a partir do versículo 12, ele diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Maio é o mês da família. E no terceiro domingo de maio, especialmente, nós nos lembramos dos nossos jovens. Precisamos orar muito por eles, porque a oferta do mundo é abundante. Os convites para o pecado e a desgraça são diários, constantes, em todos os lugares onde o jovem está a perigo. Que bom saber que eles têm força para vencer o maligno. Que bom saber que, guardando a palavra de Deus, o jovem vence o maligno. Que bom saber que, na força do Senhor, o jovem é forte e vence o mal, conforme a Escritura Sagrada nos testifica. Nós vamos cantar o hino 395, que fala sobre a alegria de viver em família, no lar. João escreve aos pais, aos filhinhos e aos jovens, porque de fato é dessa forma que Deus cuida de nós, no lar. No lar. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino 395 do nosso cenário. Enquanto cantamos, aqueles que vieram preparados podem também consagrar a Deus dízimos e ofertas. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor.
Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Por favor, queiram se assentar. A SAF preparou uma lembrancinha para distribuir para os nossos jovens, os que estão conosco aqui nessa manhã. E nós vamos orar também pelos nossos fortes e queridos jovens, que têm sido, desde muito tempo, o pulmão da igreja, tem nos motivado, nos inspirado a servir. Porque o jovem é forte para vencer o maligno e também é forte para servir ao Senhor. E nós somos encorajados e inspirados pela força que Deus dá ao jovem para servir também. Então eu vou pedir para os nossos jovens que estão conosco se colocarem de pé. A nossa irmã Sandra vai distribuir uma lembrancinha. O diácono Rafael vai auxiliar também. Ah, não, vai receber uma lembrancinha, né? Pelo nosso Manual das Sociedades Internas, a OMP recebe os jovens até 35 anos, né? Razão pela qual o Silvino se colocou de pé, né, Silvino, por exemplo, no auge dos seus 35 anos, tem que receber a lembrancinha, né, Silvino? Também. Muito bem, nós vamos orar pelos nossos queridos. Eu vou pedir para a dona Esther, por favor, se ela puder vir, orar representando as mães e as avós dos jovens, vir nos dirigir a Deus numa oração, pela nossa juventude. Pode. Bondoso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por este dia, quando separamos para estar, ó Deus, em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esta igreja, a qual fazemos parte e que muito nos alegra ver que ela é composta também de jovens, ó Deus, jovens fortes, que estão caminhando neste caminho precioso que leva a Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles e que eles possam, ó Deus, ser realmente fortes aqui também no Teu reino. Pedimos, ó Deus, que sejam abençoados nos seus afazeres, nos estudos, na vida de jovem, como moço que pretende, ó Deus, se casar, que o Senhor prepare para cada um deles a pessoa certa, ó Deus, e que possamos muito nos alegrar com todos os nossos queridos e amados jovens aqui da igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles, pelo que eles têm feito, que têm representado aqui na Tua igreja. Te louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós temos também os nossos aniversariantes da semana, aqueles que completarão mais um ano de vida, pela graça de Deus. Então, hoje nós temos o aniversário da Maria Torres, aniversário de casamento do Nata e da Ana,
Amanhã, a Luísa Rimes Alves. No dia 17, o Fernando Marino Pereira, o Gabriel Ulisses. No dia 18, a Bia. Então, o casal vai ter uma semana de comemorações, né? Vamos louvar a Deus pelas vidas dos nossos queridos. No dia 19, o seu Moacir e a Tabata, de casamento, o Ademir e a Vandinha. No dia 20, a Elza Costa Leite e o Fernando Garcia da Silva. O nosso Deus é aquele que nos dá vida e alegria para caminhar. Por isso nós podemos louvar ao Senhor e agradecer por mais um ano que Ele nos dá. Sempre. Vamos orar, vamos falar com Deus e agradecer também pela preciosa vida dos nossos aniversariantes. Pai bendito, te louvamos e te agradecemos por mais um ano de vida que Tu concedes aos nossos queridos irmãos e irmãs. Pedimos que o Senhor dê saúde no corpo e no espírito, que o Senhor dê alegria e paz a esses corações. Que em todas as coisas, ó Deus, no transcorrer desse próximo ano, eles possam ver a Tua boa e dadivosa mão, trabalhando em seus sonhos, planos e desejos do coração. Te louvamos também, ó Deus, pelos aniversários de casamento e pedimos que o Senhor fortaleça as nossas famílias, fortaleça os nossos casamentos, livra-nos do mal, dá-nos amor, a paixão, o carinho e o compromisso que vem do Teu coração. Ó Deus, te agradecemos porque um ano mais de vida foi o Senhor quem nos deu, e em nome de Jesus o fazemos. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais um hino, Amor no Lar. De fato, quando há amor no lar, tudo se torna mais leve, mais gostoso. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar este hino. Derredor, com amor no lar, a beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa, dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Pesar, com amor no lar, juntando a prazer, com amor no lar, onde mal não pode haver, com amor no lar, cada rosa em seu martins, vozes de aves tão gentis, tudo faz-me mais feliz, com amor no lar, com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar, faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar.
feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar, com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Por favor, se assentem, queridos. Antes de nós nos dividirmos nas salas, gostaria de dar um aviso aqui. Em breve nós traremos mais informações. Porém, já reserve no seu calendário, na sua agenda, esta data. No dia 11 de junho, nós teremos um jantar especial do Dia dos Namorados. Então, para todas as idades, para todos os casais, é o jantar dos namorados. Nós sabemos que temos namorados jovens e sabemos que temos também namorados com 40 anos já de namoro, alguns até mais. Então não tem problema nenhum. Todos são bem-vindos. Reserve essa data, dia 11 de junho. Nós estamos cuidando ainda dos detalhes para trazer os irmãos de forma completa essa informação. Mas já reserve aí, o dia 11 de junho, para nós estarmos juntos no jantar dos namorados da nossa igreja. Nós temos o nosso professor Rafael, diácono Rafael, que vai dar aula hoje para os jovens e para os adolescentes, lá no auditório da escola. E nós também temos a nossa classe de integração com o reverendo Saulo, e os nossos irmãos estão se reunindo numa das salas ali acima do auditório. Então, vocês podem se dirigir às suas salas para terem esse tempo especial de ensino da Escola Bíblica Dominical. Nós aqui no templo somos a classe conjunta dos adultos. Nós vamos hoje estudar na carta aos Romanos, um trecho que está no capítulo 11. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36. Nos diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa doxologia, o apóstolo Paulo escreve para fechar uma... Não está funcionando de novo, viu, Débora? Passadorzinho. Obrigado, minha querida. Esta doxologia o apóstolo Paulo escreve em louvor a Deus e profunda reflexão, para fechar de forma espiritual e edificante tudo o que ele havia dito
até então, até aquele momento, em seu escrito aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo expôs a sã doutrina. E os reformadores gostavam de dizer que a carta aos Romanos é uma síntese da Escritura, é um resumo de toda a Escritura. E que nesse resumo o capítulo 8 era certamente o Evangelho. Então o apóstolo Paulo começa no capítulo 1 e termina no capítulo 11, falando sobre a doutrina, falando sobre o caminho de Deus. Fala sobre realidades outrora misteriosas, porém agora reveladas. Fala sobre criação, sobre pecado, sobre morte, sobre lei, sobre ritual, sobre religião. E depois passa a falar sobre redenção, sobre justificação, sobre vida eterna, sobre predestinação, sobre eleição, sobre vasos de barro, onde Deus escondeu um tesouro precioso, sobre vasos de barro, uns para honra, porém outros para desonra. Começa a falar sobre realidades maiores do que nós, sublimes, que vão além do nosso entendimento. Não havia uma forma mais perfeita de encerrar essa exposição antes de começar a prática, porque a partir do capítulo 12, ele inicia então a prática edificante de tudo o que havia dito anteriormente. Na quinta-feira nós começamos a estudar essa parte prática a partir do capítulo 12, no nosso estudo bíblico aqui. Mas essa doxologia marca então essa transição. A transição da sã doutrina para a prática cristã. E já nos revela, nos deixa claro, que de fato muitas coisas cabe a nós receber e viver pela fé. De fato, em muitos momentos, os porquês nós não entenderemos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele usa essa figura da profundidade, fazendo uma analogia com os vastos e inalcançáveis leitos oceânicos. É a mesma palavra. É uma profundidade oculta. É uma profundidade tão grande que está escondida de nós. Como seres humanos, nós não conseguimos entender tudo o que Deus faz. Como seres humanos, alguns porquês ficarão escondidos de nós. Como que nas profundidades ocultas e escuras, dos lugares escondidos dos oceanos mais longínquos, mas ainda assim, serão a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Porque os porquês que não nos competem também estão na presença de Deus, sim. Porque aquilo que não entendemos, que não compreendemos, que escapa à nossa mente humana limitada, para Deus não passa de ontem, do que Ele já fez e do que já está consumado. Nós podemos descansar na nossa não compreensão, sabendo que aquilo que não entendemos faz parte daqueles lugares escondidos dentro do oceano das riquezas de Deus. O que não entendemos, o que não compreendemos,
É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque quando você lê a carta aos Romanos até esse momento, surgem diversas dúvidas. Capítulo 9, por exemplo. Capítulo 9 da carta aos Romanos, Paulo diz que Deus criou para si todas as coisas. Criou os seus filhos. Criou aqueles que são seus, os escolheu, os predestinou, os chamou. Mas que criou também o perverso e o fez para a destruição. Ah, meus queridos, o que pode incomodar mais a mente humana do que informações como estas? Isso nos incomoda tanto, a ideia de que Deus predestinou para si um povo. Isso nos incomoda tanto, como seres humanos, que nós dedicamos séculos desenvolvendo doutrinas para combater essa realidade bíblica, da Escritura, verdadeira e fiel. Deus predestinou para si um povo. Isso é certo, é bíblico, é correto, mas nos incomoda tanto, porque nós não entendemos, porque nós não conhecemos, porque nós somos limitados. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É isso que nos compete bradar, quando diante de realidades tão clarificadas na Escritura Sagrada, nós temos um embate contra nós mesmos. É isso que nos compete dizer, louvar, orar, cantar, quando somos confrontados pela nossa falta de entendimento, pela nossa limitação. Por exemplo, com o capítulo 9 da carta aos Romanos. Algumas coisas nos incomodam tanto, meus queridos irmãos e irmãs, que nós desenvolvemos sistemas doutrinários para tentar encontrar na própria Bíblia uma forma de negar aquilo que nós não entendemos. Mas quando ele fala da sabedoria de Deus e do conhecimento de Deus, o apóstolo ele não está falando de sabedoria nossa e de conhecimento nosso sobre Deus. Ele está falando da sabedoria que pertence a Deus. Ele está falando do conhecimento que Deus tem. E essa sabedoria de Deus, de forma linda, ficou assim definida pelo Hendrickson. Capacidade de selecionar os melhores meios para alcançar os objetivos mais elevados. Capacidade de selecionar os melhores meios para alcançar os objetivos mais elevados. É com essa sabedoria que Deus reina e governa soberanamente sobre todas as coisas. Ele tem e sabe quais são os melhores meios para alcançar os objetivos mais elevados. Primeiro, porque não está preso na nossa armadilha temporal. Primeiro, porque Ele é o eterno. Ele é desde sempre para sempre. E depois, porque Ele vê a eternidade como um quadro que já foi pintado, que já está pronto. Ele vê a eternidade de ponto a ponto como algo que já está pronto, terminado. E quem de nós, por mais sábio que seja, poderia questionar
a sabedoria de Deus. E o conhecimento que ele tem. Aqui no texto é mais do que o conhecimento sobre substâncias, coisas e matérias do universo. E isso é tão sublime, é tão nobre, é tão elevado que o profeta diz que ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e elas dão a sua luz em louvor a ele. Não há o que se dizer sobre isso. Que ele conhece cada célula de tudo o que vive. Que ele conhece cada centímetro de cada coisa que se pode ver e tocar no universo. Não tenhamos dúvida disso, porque foi ele quem tudo fez e é ele quem a tudo sustenta. Mas o conhecimento de Deus, aqui no nosso texto, é a sua própria onisciência. Insondáveis são os seus caminhos, insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, mas ele os conhece. São insondáveis para nós, são inescrutáveis para nós, mas para ele tudo está iluminado, como debaixo do sol do meio-dia. Para ele tudo está claro e tem o seu propósito. Esse atributo de Deus, a sua onisciência, traz mais do que apenas aquele entendimento superficial de que ele tudo sabe. É mais do que isso. A onisciência de Deus é não apenas o seu saber, mas é também o seu agir, segundo a sua onisciência. Por isso é impossível falar de onisciência sem falar de onipotência. Não adiantaria nada ele saber, se ele também não pudesse agir. E ele não poderia saber e agir, se ele não estivesse presente. Por isso também é impossível falar de onisciência e de onipotência sem falar de sua onipresença. Ele é Deus, ele conhece, ele age e ele está presente. No passado, no hoje e no futuro e no amanhã. Ontem, hoje e amanhã, para Deus, são a mesma coisa. São a mesma coisa. Esse é o tipo de conhecimento que ele tem de tudo. Esse é o seu conhecer. É dessa forma que sua sabedoria trabalha. Veja que esse conhecimento não é um conhecimento adquirido. Ninguém adquire onisciência. O conhecimento é inerente ao seu próprio ser. É o que ele é. Ele é conhecedor. Ele conhece porque ele é Deus. E ele sabe porque conhece, porque é Deus. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem dera nós pudéssemos, nos momentos de dúvida, de ansiedade, de questionamentos, nos ater a essa lindíssima afirmação e descansar. Quem dera. Mas nós somos seres humanos e não conseguimos fazer isso naturalmente. Então, o apóstolo Paulo precisa provocar um pouco o nosso entendimento. Por isso, nos versículos 34 e 35, ele faz 3 perguntas.
que precisam ser respondidas por nós. Caso contrário, nos falta a paz. Caso contrário, nos faltaria o sossego. Caso contrário, a nossa alma não descansaria. Perguntas que afirmam quem Deus é e nos ensinam também quem nós somos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem, pois? É uma pergunta que ecoa até hoje sobre a face da terra. Porque essa pessoa ainda está sendo procurada, ainda não foi encontrada. E até o último ser humano que nascer sobre a face da terra, ainda haverá procura. Porque jamais existirá um ser humano que possa se dirigir a Deus dessa forma. Mas eu gostaria que nós víssemos um pouco mais o tamanho do nosso disparate humano. Como nós, de forma mesmo que velada, de forma que mesmo inconsciente, ao praticarmos religião, algo que é intrínseco de todo ser humano, nós acabamos pensando que podemos sim cobrar de Deus alguma coisa. Quem, pois, conheceu a mente de Deus? Essa afirmação não é nova. O apóstolo Paulo não está dizendo isso aos cristãos pela primeira vez. O profeta Isaías, já desde os tempos antigos, desafiava aqueles que não entendiam os caminhos do Senhor e se sentiam capacitados para questionar o seu conhecimento e sabedoria. Desde os tempos antigos, essa pergunta ecoa. Vou pedir para alguém ler, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13, e já o 55, versículo 8, por favor. O Nelsinho está com o microfone aí, na mão. Alguém gostaria de ler para nós essa porção do profeta Isaías? A Débora já abriu ali, Nelsinho, por favor. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Aí 55:8, né? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Obrigado, Débora. Então, desde os tempos antigos, o profeta Isaías já desafiava o povo. Quem é que pode então traçar um caminho para que o Senhor vá por ele? Quem é que pode então dizer a Deus o que fazer? Quem é que pode então ser o conselheiro do Senhor? Dizer a ele, não faça isso, ou faça isso. Quem de nós conheceu a mente do Senhor? Ou foi o seu conselheiro? E nós temos como modelo de sabedoria e conselho no Antigo Testamento o rei Salomão. O rei Salomão talvez tenha sido o homem mais sábio que pisou o planeta Terra. Talvez não o mais inteligente, talvez tenha havido algum mais inteligente do que o rei Salomão. Mais versado na ciência? Pode ser. Mais conhecedor, mais esquadrinhador do que é exato, preciso, inventor, cientista? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas, porém, contudo, entretanto, mais sábio do que ele, não.
Ninguém. Porque a sabedoria que nos foi deixada, creio eu, ser uma pequeníssima fração de tudo o que ele recebeu de Deus. O que nos foi deixado, o que nós conhecemos da sabedoria do rei Salomão, dada por Deus, é suficiente. É suficiente para encher o mundo todo de sabedoria, de renovo, de encorajamento, de fortalecimento. E certamente isso é uma pequeníssima fração de todo o conselho, sabedoria e entendimento que o rei Salomão manifestava em seus dias. Seja quem for, e aqui fazendo uma diferenciação do instruído, do inteligente para o sábio. Alguém que tem até a 4ª série pode ser muito sábio, feliz. E alguém que tenha dezenas de diplomas, de doutorado, mestrado, PhD, DVD, CD, tudo dele, na parede. Essa pessoa pode não ter um pingo de sabedoria e ser muito infeliz. Portanto, sabedoria e inteligência são coisas diferentes, biblicamente falando, certamente. Mas veja que até o homem mais sábio que já pisou a face da terra, até o homem mais sábio de todos os tempos, não foi perfeito. Não foi perfeito. A sua imperfeição é revelada pela sua própria sabedoria. Porque há do que se arrepender. É isso que Salomão diz no final de sua vida. Houve coisas que eram apenas vaidades de vaidades e correr atrás do vento. Coisas pelas quais eu não deveria ter me desgastado. Coisas pelas quais eu não deveria ter vivido e nem morrido por elas também. Nos deixa a sabedoria do arrependimento, o ensino do velho sábio. Se você não tem pelo que viver, também não tem algo pelo qual vale a pena morrer. E nessa sabedoria toda, entre erros e acertos, sendo o homem mais sábio de todos os tempos, contudo, nem o rei Salomão pode se gabar de jamais ter cometido um erro. E obviamente, nem Salomão e muito menos nós, meus amados irmãos e irmãs, poderíamos nos gabar de nunca ter errado, de nunca ter cometido um erro. Pela lógica, como poderiam aqueles que erram aconselhar aquele que vive desde sempre e para sempre e trabalha e nunca, nenhuma vez, errou? Vou repetir. Como poderiam aqueles que erram tanto quanto nós erramos dizer o que deve fazer aquele que vive desde sempre e para sempre e trabalha e nunca, nenhuma vez,
cometeu um só erro sequer. Onde está o perigo aqui? Eu digo. O perigo está em pessoas como nós usarmos a credibilidade daquele que nunca erra para tentar convencer e manipular as pessoas. Aí está o perigo aqui. Há aqueles que não podem aconselhar Deus, mas se fazem deuses para aconselhar outros como se o fossem. E usam desse ardil para manipular. Que perigo. Porque aí sim, dessa forma, Deus erra. Entre aspas, obviamente. Onde isso aparece? Aparece naquelas famosas frases. Deus mandou dizer. O Espírito Santo me disse. O Espírito Santo me incomodou para dizer. Ah, meus queridos, ele fala, ele diz. Não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos dúvida disso. Que ele fala hoje. Fala. Tão certo quanto este chão aqui sobre o qual os nossos pés estão firmados. Ele fala. Ele diz. Mas ele não erra. E quando alguém chega e diz, o Espírito me disse, o Espírito me incomodou, Deus me disse, e há erro. Quem foi que errou? Quem, pois? E quem, pois, fez de Deus o seu devedor? Meus irmãos, eu sei que eu sou chato, eu sei disso. E não é pouco, não. Mas tem uma música, eu não sou de ficar podando muito, né? Mas tem uma música, acho que é na nossa igreja, acho que não é cantada. Mas me dá até arrepio. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Meu Deus, meu Pai do céu. Que é isso? O que a gente está fazendo? Como um ser humano tem coragem de levantar a sua voz para dizer isso a Deus? Não, mas está na Bíblia, pastor. Que restituirei os anos que foram consumidos pelo migrador, né, pelo gafanhoto devorador. Sim. Mas é Deus quem está falando restituirei. Se Ele quer fazer, Ele faz. Mas se Ele não quer fazer, tem algo que eu possa fazer? O que é que Ele me deve para que eu o cobre, exija dele? Pois nós colocamos dia e hora marcada para Deus devolver o que é nosso. Não fazemos isso? Quando colocamos na frente das nossas igrejas, terça-feira do milagre, 8 horas. Sim ou não, meus irmãos? Porque nós estamos colocando Deus na parede e dizendo, Deus, nessa terça, às 8 horas, o Senhor vai fazer milagre. Ué. Também. Deus, não importa o que o Senhor está fazendo, mas nesses próximos 7 dias, o Senhor vai ter que nos dar a vitória aqui. Quem fez de Deus o seu devedor? Para quem Ele está devendo que Ele seja obrigado a restituir? Ah, meus queridos, nós temos de tomar muito cuidado.
Muito cuidado. Porque nós tentamos sempre fugir do incômodo. É nosso, isso. É do ser humano. É meu. Querer fugir do desconforto. Querer ir para o conforto. É meu. É humano isso. E daí nós começamos a meter os pés pelas mãos. Como se o conhecimento da mente de Deus fosse nosso. Como se nós pudéssemos aconselhar Deus que dia e que hora Ele deve fazer tal e tal coisa. E como se nós tivéssemos algo para cobrar de Deus e Ele é obrigado a me dar. Quando estava na Jocum, estava lá em Curitiba, um irmão foi orar na frente e falou: eu determino. E eu fiquei só esperando, né? Porque ainda se determina algo para o maligno, vá lá. A gente ainda, né, fala assim, tudo bem, a gente tem autoridade mesmo sobre o mal, né? Então, tá. Não, mas não determinou nada para o diabo, não. Determinou para Deus. Um homem de carne e osso levanta o seu nariz para o céu e fala para o Todo-Poderoso: eu determino. Meus queridos, essa é a nossa condição. Mas sabe qual é a realidade? A realidade é o que está em Mateus 18. Vamos abrir. Vamos abrir juntos. Vamos ler juntos. E eu sinceramente imagino Jesus contando essa parábola com muito amor. Com muito amor. Mateus capítulo 18, versículo 23. Parábola que nós chamamos de a parábola do credor incompassivo. Serve Nico. Eu, sinceramente, eu imagino Jesus contando essa parábola com muita mansidão, com muito amor. Porque Ele sabe que quem somos, sabe do que somos capazes. Ele nos diz assim o texto: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. São palavras do Senhor Jesus. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Meus irmãos, 10.000 talentos, se não me engano, é uma quantidade de prata equivalente a 60 milhões de denários, alguma coisa assim. Não sei se alguém tem aí na Bíblia alguma anotação aí, uma Bíblia de estudo, mas se não me engano é isso mesmo. 60 milhões de denários, alguma coisa assim. Um denário é o salário de um dia de trabalho. Quanto? 6.000 só? 60 mil? 60 milhões. Não tem como ser só 6.000, Carlinhos. Exatamente, 60 milhões, né, Denise? Obrigado. Então é isso mesmo. 10.000 talentos é uma quantidade de prata equivalente a 60 milhões de dias de trabalho de uma pessoa comum. Como é que esse homem foi ficar devendo tudo isso? A gente não sabe, né? Na verdade a gente sabe, né? Muito bem. 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, obviamente, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. É isso que nos cabe, queridos. Como é que alguém devendo 60 milhões de dias de trabalho vai se apresentar na presença de um rei e falar que ele está devendo para mim? Você está me devendo, rei.
Então paga, restitui. Eu quero o que é meu. O que era dele aqui? Na parábola. O que era dele? Que ele, a família dele e tudo o que ele tinha fossem vendidos, espoliados, escravizados, para pagar uma parte ínfima do que ele devia. Como é que alguém desse jeito vai se apresentar na frente do rei e ainda exigir alguma coisa? 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Vejam. 60 milhões de denários. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Então, 100 dias de trabalho. É uma dívida pequena? Olha, é 1/3 de um ano de trabalho, né? Entre 3 e 4 meses. 13º lá no final dá uma aliviada, né? Você faz um negocinho bom aqui e ali, dá mais uma aliviada. Você paga. Você paga. Veja. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou nos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, meus queridos, enquanto nós tentamos manipular a mente do rei, a sabedoria do rei, para manipular as pessoas, nós como seres humanos, enquanto nós estamos vivendo assim, fazendo isso, domingo após domingo, terça após terça, culto após culto, horas após horas, enquanto nós estamos perdendo o nosso tempo e fazendo só crescer a nossa conta, não é verdade? Cada vez que fazemos isso, esses 60 milhões vão 60 milhões e 1, 60 milhões e 2. Enquanto essa conta vai só crescendo, e nós vamos tentando manipular a Deus, manipular o irmão, tudo por causa da nossa vaidade, do nosso ego. Enquanto nós vamos brincando de ser igreja assim, o Senhor diz: por que vocês não se preocupam em perdoar uns aos outros? Comecem por aí, se perdoando. Porque na verdade quem deve, meus queridos, somos nós. Na verdade, o que nos cabe, na verdade, o que nos resta, olhando para nós, é do fundo da alma, dizer: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Mas veja, que aqui nós temos o juízo de um rei. E nós temos também um caminho nessa parábola.
ainda que não entendemos muitas coisas, ainda que não entendamos tudo, há o que nós conseguimos entender, que nos foi deixado, que nos foi revelado. O que desse juízo e desse caminho nos foi revelado? Perdão, por exemplo. Deus quer nos perdoar e quer que nós também nos perdoemos uns aos outros. Por exemplo, um juízo que inocenta e o caminho do perdão. Mas nós nos concentramos nos juízos e nos caminhos que não podemos entender. E muitas vezes negligenciamos os juízos e os caminhos que podemos entender. E dessa forma, não praticamos o que deveríamos praticar e tentamos manipular o sagrado. Que louvor bonito, esse que o apóstolo Paulo nos deixou. E que perguntas fortes para nos impactar, para nos tirar da zona de conforto e para nos fazer voltar ao que nos cabe, voltar a viver o que já recebemos, o que também se chama coerência, viver aquilo que já recebemos e abandonar a incoerência, querer saber e manipular aquilo que não nos cabe, que não temos, não sabemos e talvez nunca, jamais conheceremos, porque pertence a Deus, cabe a Deus. E ele encerra com esse louvor que é um dos mais bonitos que nós temos na Bíblia, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o Deus Salvador de todas as coisas que o homem pode conhecer e receber de Deus. Nada se compara à salvação. Nada. Aqui está algo para concentrarmos a nossa energia, a nossa atenção, as nossas forças. Aqui está algo para trazer ao nosso coração verdadeiro contentamento, puro e singelo louvor, a nossa salvação. Se esta fosse a única obra de Deus que nós conhecêssemos, estaria tudo bem. Deus nos permitiu conhecer mais. Mas se esta fosse a sua única obra, reconhecível pelo homem, para nós seria suficiente. Os pais da igreja interpretavam esse louvor da seguinte forma. Tem um versinho, da poesia dos epicureus e dos estoicos, que eram os filósofos lá do primeiro século, cujo apóstolo Paulo tinha embates, debates e conhecia o sistema filosófico. Eles tinham um louvor a Gaia. Gaia era a deusa romana da natureza, a mãe natureza, digamos assim. Principalmente os epicureus, eles diziam: todas as coisas vêm de ti, natureza, subsistem em ti e voltam para ti. Pensando nos rios, nos mares, na chuva, na terra, no ar. E os pais da igreja diziam que o propósito dessa doxologia do apóstolo Paulo era fazer aqui um contraponto a essa filosofia. Dizer: não,
não é Gaia, não é a natureza. O ser humano na antiguidade departamentalizava o universo e colocava um Deus cuidando de cada parte do universo. E Paulo está dizendo, não, todas as coisas, tudo, tem um só início, se inicia em Deus. Nos é revelado, chega até nós por um só meio. É Deus quem nos revela. E tem um só alvo também, tudo é para a glória de Deus. Então a gente sempre, por causa dessa interpretação tão linda dos pais da igreja, nós sempre lemos esse versículo 36 pensando dessa forma, né? Todas as coisas criadas, toda a criação, todo o universo, e de fato não está errado, né? Não é errado pensar assim. Mas, por exemplo, veja já quando nós chegamos no século XIII, no período da escolástica, como é que Tomás de Aquino faz a sua paráfrase dessa doxologia. Ele diz, ó Pai, a salvação planejaste. Ó Filho, por ela pagaste. Ó Espírito, em nós a realizaste, para a glória eterna do Pai e do Filho e do Espírito. Amém. Então veja que conforme o tempo passou, e os intérpretes foram atualizando os seus escritos sobre essa doxologia, por causa do contexto próximo, do contexto remoto. Essa doxologia foi sendo aplicada em louvor à Santa Trindade e com relação principalmente à obra da salvação. E, obviamente, a nossa salvação está dentro do contexto todas as coisas criadas por Deus, porque o dia da nossa salvação foi o dia que o Senhor fez. Por isso, nos regozijemos e nos alegremos nele. E os reformadores, então, já de posse de todo esse estudo, essa reflexão da igreja cristã, diziam que ele é a fonte, o realizador e o alvo da nossa salvação. E de Deus se inicia a obra. Em Jesus Cristo, por meio dele, ela chega a nós. E é o próprio Deus Espírito Santo quem nos faz viver agora salvos para a glória de Deus. De fato, se tudo mais se tornar para nós um grande enigma, e se em determinado momento das nossas vidas as coisas ao nosso redor perderem o sentido, e se ao buscar as respostas nós não encontrarmos nada, ainda assim, nós podemos dizer, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E isso trará para o nosso coração descanso e refrigério. Porque o mundo mau, as aflições, as angústias, as tribulações, podem arrancar tudo de nós. Tudo. Menos a nossa salvação. Nunca mudará o que Jesus Cristo fez por nós. Como o próprio apóstolo Paulo disse na sua exposição no capítulo 8. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas,
as que eu entendo, as que eu não entendo, as que me entristecem, as que me alegram, as que eu sei, as que eu não sei. Mas o que eu sei é que dele vem a minha salvação, Jesus Cristo pagou por ela e o Espírito Santo me faz viver nova vida para a glória de Deus. A ele, pois, então, a ele, portanto, por causa disso, a glória eternamente, amém. E eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e descansar tranquilo e sereno, porque no outro dia o Senhor estará comigo e a salvação dele brilhará sobre a minha cabeça. E isso nada e nem ninguém pode mudar. Que louvor maravilhoso! Que louvor maravilhoso para iniciar a prática cristã. Porque depois de louvar a Deus assim, ele diz: rogo-vos, pois, portanto, por causa disso, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Não tomem a forma dele, mas se deixem renovar. Deixem a mente de vocês serem renovadas, dia a dia, por Deus, pelo Senhor, pela presença do Senhor. Nós temos alguns minutos ainda para perguntas, contribuições. Se alguém quiser fazer uso da palavra, por favor. Presbítero Nelson, por favor. Pastor, eu entendi claramente o estudo, né? Mas quando o senhor fala aí que Deus não nos deve nada, né? Eu entendo perfeitamente, concordo plenamente com o senhor. Mas aí tem o pessoal que defende, acha que Deus nos deve. E eles tomam por base um versículo na Bíblia. E eu queria que o senhor explicasse para nós, assim, Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. É uma analogia, viu, Nelson? É uma forma poética de dizer. Por que o sábio diz assim? Porque havia na mente judaica uma convicção, que também deve estar na mente dos cristãos, tá? E isso está presente principalmente no Evangelho de Lucas, que dá uma ênfase aos pobres, que Deus cuida dos pobres, pessoalmente, de perto, de perto. Isso ficou tão forte na mente judaica, que foi instituído no templo um imposto. Acho que no templo, se não me engano, tinham 3 impostos no templo de Jerusalém, dos dias de Jesus já. Um deles era só para esmolas. Era só para esmolas. E esse provérbio era recitado quando eles entregavam esse imposto, que era o imposto do templo para as esmolas. Os sacerdotes diziam isso daí. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Porque Deus cuida de perto do pobre, né? Mas isso é poesia, não é literal não. Tá? O provérbio, os livros de sabedoria usam muitas metáforas e analogias. E se a gente aplica literalmente para Deus, a gente tem problema. Viu? Oi, Hermínia, desculpa. Sim, tem. E aliás, no Oriente Médio como um todo, isso é muito assim, é impositivo. Por exemplo, o islamismo, que é uma religião lá do Oriente Médio, né? Um dos 5 pilares do islamismo é a esmola. E eles acreditam também que, dando esmola, eles estão emprestando a Alá e Alá devolve. Então, não pode ser, a gente tem que tomar cuidado com a poesia hebraica, com as metáforas, com as analogias, as similitudes, né? Paralelismos, quiasmos. A poesia hebraica tem muitos detalhes. E se a gente faz doutrina em cima de uma coisa que era poesia. Pastor, e quando tem pessoas cristãs que pegam o Velho Testamento e usam
para se justificar, né? Igual olho por olho, dente por dente, nenhuma unha ficará sem que seja, vai atrás. É lícito, é bom. Débora, minha querida, eu acho que assim, hoje em dia a gente tem uma categoria de crente, vamos dizer assim, que é o crente vingativo, né? Já percebeu? E eles usam, por exemplo, vou dar um outro exemplo, e vou dar um exemplo da minha categoria, então, né? Que acho que fica mais bonito, né? Como é pejorativo, posso me usar como exemplo. Pastor que vira e fala assim: não toca no ungido do Senhor, hein? Não fala nada. Está na Bíblia, né? Estava lá, Eliseu estava subindo. E aí, né? Subiram lá. Sobe calvo, né? Aí a ursa saiu, né? Vê, porque toca no ungido do Senhor, cuidado com a ursa, hein? Não vai falar mal do ungido do Senhor. Isso é besteira. Porque não é isso que o texto está dizendo, né? Uma vez uma pessoa falou assim: mas Deus é muito mal, pastor, mandou uma ursa despedaçar as criancinhas, né? Eu falei assim: mas criancinha? Onde você viu que era criancinha ali? Aqui, jovem. Eu falei assim: olha, a palavra hebraica para jovem é depois do bar mitzvah até a idade do testemunho, que a gente fala que é 30 anos, né? Que é quando o testemunho do judeu é válido no tribunal. Então, dos 12 aos 30 é jovem. E só porque chamaram ele de careca no texto, por exemplo, né? Bullying. Não é isso. Aquilo lá, sobe calvo, era uma intimidação. É como se um ladrão estivesse apontando uma arma hoje em dia e falando: isso é um assalto, passa tudo, isso é um assalto, né? Então, poderiam ser pessoas de 30 anos até, um bando de 25, 26, 27, 28, eles iam assaltar e matar Eliseu. E a providência de Deus foi uma ursa, né? Certo. Foi a polícia ali, né? De Deus, né? A ursa foi a polícia. Agora, vê se quando você vê o texto direito, se cabe, porque um irmão falou assim: pastor, mas isso aí que você falou está errado. Cuidado com o ungido de Deus aí, hein? Senão você vai. E a mesma coisa, olho por olho, dente por dente, mesma coisa. Como eu posso emprestar a Deus se Ele confia na gente em tudo que Ele deu para a gente, que nós temos que devolver? Exato, isso é o mais adequado, que é a oração que o próprio Salomão, que escreveu o provérbio, né, orou na consagração do templo, dizendo: tudo vem de ti. Não, acho que foi o rei Davi, né? Agora eu não lembro quem que orou assim, o pastor está com a cabeça ruim. Salomão na consagração do templo orou e disse: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. E é que nem você falou, que os pastores às vezes se enganam com alguma coisa, mas comprar uma vassoura é duro, hein? Para varrer tudo. Para varrer mal olhado, né? Varrer o mal olhado, tá. Mas a vassoura tem o seu preço, algumas custam R$1.000. E aí fica claríssimo, né? Qual o propósito. Alguém mais gostaria de participar? Senão nós podemos orar para encerrar a nossa escola dominical de hoje. Vamos nos colocar de pé, então, falar com Deus. Pai Santo, Pai bendito, ajuda-nos a confiar em Ti, a descansar na Sua onisciência, onipotência, onipresença. Ó Deus, ainda que nós não consigamos entender todas as coisas, nós podemos sentir a Tua companhia nos consolando, o Teu Espírito. A Tua graça nos basta e a Tua salvação é suficiente para o conforto da nossa alma. Que no dia escuro, de dúvidas, de trevas, nós possamos descansar na luz da Tua salvação. Ó Deus, e esse louvor
está sempre nos nossos corações e nos nossos lábios. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque, ó Deus, nós mesmos, tudo o que somos e que temos, vem de ti, é para ti e volta para ti. Senhor, dá-nos um restante de domingo gostoso, entre família, na tua presença. E traga-nos mais tarde à tua casa, para louvarmos a ti, juntamente dos irmãos que não puderam estar conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom macarrão com frango para todo mundo, Deus abençoe, até mais tarde.